Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para dar início aos nossos vídeos sobre os pilares de saúde e imunidade, começando falando um pouco sobre o sono. A importância de uma noite bem dormida, né? Todos nós, de uma maneira indireta, sabemos o bem-estar que é acordar bem, como o nosso dia fica leve, assim como uma noite mal dormida transforma o dia seguinte em um dia não tão bom. O grande protagonista da qualidade do nosso sono é a melatonina. A melatonina é o hormônio que funciona como se fosse a maestrina da nossa orquestra hormonal. Diferente do que algumas pessoas pensam e às vezes chegam até no meu consultório: Dr. Jorge, eu tenho dificuldade de começar a dormir, tomo melatonina e não funciona. A melatonina não é uma indutora do sono. Para induzir o sono, nós lançamos mãos de outras coisas, mas a melatonina é a mantenedora do sono. Aquela pessoa com sono entrecortado, aquela pessoa que tem um sono muito leve, que não consegue aprofundar um sono, e esse sono não é restaurador, e no outro dia ela não está apta para as suas atividades do dia a dia de maneira adequada, está cansada, acorda sem disposição. A deficiência e a redução de melatonina podem ser responsáveis por isso. Mas um sono que não funcione bem, um sono irregular, uma deficiência de melatonina, pode acarretar muito mais problemas que muitas vezes não damos a devida importância. A melatonina ela é secretada pela pineal. O pico da melatonina se faz mais ou menos entre 1 e 1h30 da manhã. E para que essa melatonina seja produzida de maneira adequada, se faz necessária total escuridão. Então, para começar, hoje em dia, a gente já, de maneira até inocente, começa a boicotar a qualidade do nosso sono quando colocamos dentro do nosso quarto de dormir uma infinidade de produtos eletrônicos que tem pequenas luzes de stand-by e essas luzes vão interferir na nossa produção de melatonina. Outra coisa que vai interferir bastante é a utilização de eletrônicos como celulares, tablets, pois aquela luz direta nos nossos olhos também pode interferir na produção da melatonina. O simples fato de você carregar o celular a uma distância menor do que 1 metro, 1,5 metro da nossa cabeça pode causar essa interferência. Então, apagar todas essas luzes de stand-by, ou colocando um adesivo, ou tirando da tomada, colocar o celular para ser carregado fora do quarto, ou no banheiro, naquelas pessoas que possuem uma suíte, distante da sua cabeceira, são manobras para melhorar a produção de melatonina e, por conta disso, a qualidade do sono. Outro pilar bastante importante para a qualidade do sono é a nossa dieta noturna. Existem vários estudos que mostram que quando a gente tem a barriga cheia, tem o estômago cheio, a gente não produz melatonina. Portanto, a ingesta de proteína animal à noite deve ser bastante controlada, pois a carne vermelha, por exemplo, tem de 6 a 8 horas de digestão, o frango em torno de 6 horas, o peixe de 4 a 8 horas. Então, a depender da distância dessa última refeição para o horário do pico de melatonina, essa última refeição pode bloquear e, por conta disso, um horário inadequado de uma proteína animal de digestão lenta pode interferir na qualidade do nosso sono. Mas a gente está falando tudo isso na qualidade do sono e na melatonina, mas quais são os outros impactos que esse problema pode nos causar? Em primeiro lugar, a melatonina funciona como um lubrificante para os receptores de todos os outros hormônios, principalmente estradiol e testosterona. Portanto, quando você tem uma queda da melatonina, você pode ter uma menor ação desses hormônios porque o seu receptor fica, por assim dizer, enferrujado. Aí esse hormônio não faz uma conexão adequada e dessa maneira você sofre como se tivesse uma deficiência desses hormônios, mesmo que a gente dose eles no sangue e veja que estão normais. Isso é muito importante, principalmente para o paciente que está fazendo uma reposição hormonal na menopausa.
Muitas vezes, a primeira coisa que o ginecologista pode fazer é aumentar a dose dos hormônios da reposição, porque não está funcionando bem, quando na realidade não está funcionando bem porque o receptor não está bem preparado. Então, uma boa anamnese, uma investigação sobre o sono nessa paciente de menopausa vai nos esclarecer que antes de qualquer tipo de reposição, se faz necessário que a gente consiga corrigir esse sono para que ele fique adequado, pois dessa maneira, menores doses de hormônio vão ter maior eficácia e quanto menor a dose do hormônio, menores são os seus efeitos colaterais. Daí mais uma grande importância da melatonina para nós. Hoje em dia, uma doença que está muito presente na vida dos brasileiros e em todo o mundo é a obesidade. E a melatonina tem uma interferência muito importante. A gente sabe que índices de melatoninas baixos têm correlação direta com o aumento do risco de obesidade. Existem vários fatores para isso. Dentre eles, a gente sabe que a queda da melatonina aumenta o risco de resistência insulínica, que é a síndrome metabólica que ajuda o paciente a ganhar peso, ou seja, o receptor de insulina ele não funciona tão bem para botar a glicose para dentro da célula. Como consequência disso, essa glicose vai ser acumulada no fígado em forma de gordura ou no próprio panículo adiposo. Isso se retroalimenta e isso faz com que o paciente tenha um metabolismo mais baixo e ganhe mais peso. A melatonina tem interação também com os hormônios reguladores da fome, do apetite, no caso a grelina e a leptina. A grelina, que é um hormônio orexígeno, ou seja, que aumenta a fome, e a leptina, que é um hormônio anorexígeno, ou seja, que nos dá saciedade, tem interferência da melatonina. Portanto, a melatonina baixa faz com que a gente reduza a leptina e aumente a grelina. Por isso que muitas vezes, quando a gente perde a noite, no dia seguinte a gente tem um apetite maior, tem uma fome mais exagerada. Ou seja, a queda da melatonina pode fazer com que a gente aumente o nosso apetite. Outro fator muito importante é a regulação da nossa tireoide. A melatonina está intimamente ligado à fabricação desses dois hormônios. Portanto, a deficiência de melatonina pode impactar na tireoide, na produção de T3 e T4, que são hormônios fundamentais para a manutenção do nosso metabolismo, para o funcionamento do nosso intestino, para a manutenção dos nossos níveis de gordura, ou seja, de colesterol e triglicéridos. O hormônio tiroidiano exerce esse controle e várias outras ações desse hormônio. Então, a melatonina tem receptor no nosso sistema imunológico. Toda vez que você tem queda da melatonina, que você dorme mal, você fica mais suscetível a viroses. Quem não já percebeu isso? Que quando passa por períodos de insônia fica mais fraco e fica gripado mais fácil. Ou seja, a melatonina tem interferência também na nossa imunidade. Outra grande importância desse hormônio maravilhoso é para o sistema cardiovascular. Vários estudos mostram que o declínio da melatonina é concomitante ao aumento de níveis pressóricos e aumento de eventos como infartos e AVC. A melatonina tem uma ação vasodilatadora, tem uma ação anti-hipertensiva. Portanto, fica muito fácil para os senhores entenderem agora como é importante que a gente tenha uma boa noite de sono, pois além de ter energia suficiente para o dia seguinte, a gente pode manter o equilíbrio em todos esses setores que a gente acabou de falar. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.